Olá, pessoal! Uma boa tarde para todo mundo. Hoje nós faremos as atividades da semana 5 e 6 de matemática. Semana 5 são 3 perguntas e semana 6 mais 3 perguntas. Então, nós faremos da página 41 até a página 48 da apostila do PET volume 2. Na semana 5, nós vamos falar sobre geometria, aprender sobre as figuras geométricas planas. Nós já aprendemos as figuras geométricas espaciais, que são aquelas que têm 3 dimensões: altura, comprimento e largura. As figuras geométricas planas, elas só têm 2 dimensões, a largura e o comprimento. Então, primeiro nós vamos fazer a leitura do texto de apresentação que tem na apostila de vocês, para nós fazermos as atividades na sequência. Vamos lá. Você já reconhece figuras planas como triângulos, retângulos, quadrados e círculos em situações do dia a dia e em trabalhos realizados em anos escolares anteriores sobre essas figuras. As figuras geométricas planas possuem apenas largura e comprimento. Elas são bidimensionais, ou seja, 2D, né? 2 dimensões. Ou seja, elas apresentam 2 dimensões. São classificadas basicamente em círculos e polígonos. Os círculos são aqueles que são de forma arredondada e os polígonos são formados por retas, né? Então, eles vão ter diversas formas de acordo com a quantidade de retas que formam aquela figura geométrica. O círculo está aqui. Ele é toda essa área interna da circunferência. Então, podemos dizer que a circunferência é só o contorno e o círculo é toda a área que tem dentro da circunferência. Os polígonos são figuras geométricas planas, cujo contorno é fechado por segmentos de retas e são classificados de acordo com o número de lados. Então, o nome deles remete à quantidade de lados que eles têm. Por exemplo, o triângulo, ele tem 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices. 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices, que são as pontinhas das figuras geométricas. O quadrilátero é aquela figura que tem 4 lados, né? 4 ângulos e 4 vértices. Olha os exemplos de quadriláteros que existem. Paralelogramo, que é esse primeiro aqui. Por que eles chamam paralelogramo? Porque os lados dele são paralelos, né? São retas paralelas. O retângulo, o quadrado, o trapézio e o losango. Agora, quando 2 figuras geométricas, polígonos, elas são iguais em lados, em vértices, em ângulos, e o tamanho da reta dela também é igual, ela se torna figura congruente com a outra. É a mesma coisa que se eu colocasse ela por cima uma da outra, ficaria a mesma figura. Então, elas são iguais. Figuras congruentes são figuras iguais entre si. 2 figuras congruentes, quando possuem a mesma forma e tamanho, podendo até mesmo sobrepor uma figura à outra. Então, elas são iguais. Vamos lá às perguntas da semana 5. Observe os quadriláteros abaixo. Nós temos aqui cada quadrilátero representado por uma letra do alfabeto. Então, tem aqui o A, que é B, C, D, E, F, G, H, I, J e K. Cada figura dessa daqui é uma figura geométrica, né? O A, qual figura que ele é? O B, qual figura que ele é? Então, é isso que nós vamos identificar aqui e completar a tabela. Primeiro, nós vamos colocar o quadrado. Quais letras
aqui dessas figuras que tem quadrado. Vamos lá. O A é quadrado? Não, né? Porque ele tem, ó, dois lados aqui iguais, mas diferentes desses dois lados aqui. O B, ele está paralelo aqui, então não é um quadrado. C é um trapézio, então não. D, também não. E é quadrado? Não. F, sim, é um quadrado. Então, podemos colocar F. O G não, o H também é quadrado, né? O H é um quadrado. Então, são só esses dois que são quadrados. Nós já colocamos o F e o H. Retângulo. Quais são retângulos? Lembrando que a figura retângulo é aquela que tem dois lados iguais entre si e mais dois iguais entre si. Então, o A é um retângulo. O D é um retângulo. E outro é o E. Paralelogramo são aquelas figuras que tem dois lados paralelos, né? De ladinho, assim. Quando ela tá caidinha de ladinho é porque é um paralelogramo. Então, o B a gente já viu que é um paralelogramo. Pode colocar a letra B aqui na tabela. O que é igual ao B aqui que tá de ladinho? Vamos ver, ó. O G e o J também, né? Repare que a gente foi já eliminando, então sobrou o C, o I e o K, que são trapézios. Agora ficou fácil, né? O C é um trapézio, o I é um trapézio e o K é um trapézio. Vamos contar, conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nós colocamos dentro da tabela 11 figuras. E aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, conseguimos nomear todas. Pergunta número 2. Preencha a tabela a seguir com as informações sobre as figuras planas representadas. Então, aqui na primeira linha da nossa tabela tem a figura, mas não tem um nome, então a gente precisa saber o nome dela. A primeira, que tem 3 lados, como que ela se chama? Triângulo. O triângulo ele tem quantos lados? 3. Quantos vértices? 1, 2, 3. 3 também. A próxima é o quadrado. Quantos lados tem o quadrado? 1, 2, 3, 4. Quantos vértices? 1, 2, 3, 4. Esse daqui, qual que é? Dois lados iguais entre si, mais dois lados iguais entre si? O retângulo. O retângulo também tem 4 lados. E vértices? Lembrando que o vértice é essa pontinha que forma aqui quando encontra as duas retas. 1, 2, 3, 4 também. Próxima figura. Trapézio. Trapézio tem quantos lados? 4 lados. E nós já aprendemos, né? Só de bater o olho a gente já sabe que tem também 4 vértices. E a última aqui é a... Qual figura que é essa daqui? Paralelogramo. Tem 2 lados paralelos, né? 4 lados e também tem 4 vértices. O que nós podemos observar sobre essas figuras, pessoal? Para escrever aqui embaixo, ó. O que você observa em relação ao número de lados e vértices de cada figura? Olha aqui, lados 3, vértices 3. Lados 3, vértices 3. Então, quer dizer que uma figura plana,
ela tem o mesmo tanto, o mesmo número de lados e o mesmo número de vértices. Porque para formar aquele lado, eu preciso de duas retas que se encontram. E aí, ela forma o vértice. Então, a resposta vai ficar a seguinte, ó. O número de lados é igual ao número de vértices. Eles são iguais. Prosseguindo aqui, ó. Considere as figuras representadas na malha a seguir. A malha quadriculada. Então, tem a figura A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L e M. Quais figuras planas estão representadas nessa malha? Ó, nós temos aqui o retângulo A, o E é retângulo, o K é retângulo. Então, vamos lá. Primeiro escreve retângulo. O triângulo temos também, ó, a I e a B e M são triângulos. Paralelogramo, sim, o G e o C. Trapézio, o D, o H e o J. E o quadrado, L, o F também era retângulo, né? E o quadrado, o L. Então, quais figuras tem? Retângulo, triângulo, paralelogramo, trapézio e quadrado. Na B, vocês vão colocar na frente qual figura é igual. Lembrando que congruente é igual. Tem o mesmo tanto de lados, o mesmo tanto de vértices e o mesmo tanto de ângulos. A figura A, qual que é? Igualzinha. Como que vocês vão descobrir? Pela quantidade de quadradinhos que tem aqui representados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qual que é igualzinha a essa daqui? A F também é um retângulo, igual a A. Só que, olha, ela só tem 3 quadradinhos, então não é ela. O K também é um retângulo, só que só tem 3 em cima e 3 embaixo, então não é igual. A E, apesar dela estar na posição aqui vertical, ela tem a mesma quantidade de quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a letra que vocês vão colocar aqui na frente é E. Qual que é igual a B? Qual é igual a esse triângulo? A M é um triângulo, mas não é igual porque ele está com um lado maior e 2 lados iguais. Esse triângulo aqui, ele tem os 3 lados iguais. É igual o I. Então, pode colocar a letra I aqui na frente. O C, qual figura geométrica que é? Quando tem de ladinho assim, deitadinho, é um paralelogramo. Mas tem que ter a mesma medida, né? Logo, aqui é o G. E a última é a D, que é um trapézio, que tem aqui um trapézio do mesmo tamanho. Apesar do HC não é o mesmo tamanho, o J é um trapézio igual. Então, coloca a letra J. E assim nós terminamos a semana 5. E vamos lá para a semana 6. Na semana 6, o assunto é diferente. Nós vamos falar sobre a leitura de horas no relógio. Como que nós fazemos para aprender de uma vez por todas a ler o relógio analógico e a ler também o relógio digital, que é um pouco mais fácil. Vamos ler aqui o texto que fala sobre a história do surgimento dessa medida de tempo e como que nós criamos instrumentos para medir o tempo, né? Como o relógio, o calendário. Um pouco de história. Os primeiros seres humanos que sentiram a necessidade de medir o tempo usavam maneiras diferentes das usadas atualmente. Então, aqui tem o relógio do Sol. O relógio do Sol ele é interessante porque ele usa o posicionamento do Sol, né? E vai medindo de acordo com o movimento da sombra. E essa daqui é a ampulheta.
Uma determinada quantidade de areia que é colocada aqui dentro, a gente sabe quanto tempo que ela demora para esvaziar um lado e encher o outro. Então, se eu estou medindo o tempo, eu sei que aquela ampulheta tem 5 minutos, quando ela termina de passar a areia de um lado para o outro, passou 5 minutos. Hoje é muito mais fácil, porque nós temos o relógio, tem o relógio digital, os celulares hoje são os smartphones, eles são muito modernos, eles marcam as horas também, então é mais fácil medir o tempo hoje em dia. Eles observavam, por exemplo, a posição do sol ou a posição e o tamanho da sombra que uma vareta chamada gnomon fazia no chão. Observavam também as mudanças da lua. Aos poucos, os seres humanos foram criando outros instrumentos para medir o tempo, como o relógio de areia, que é a ampulheta, e o relógio de sol. Hoje, com novas tecnologias, temos diversos tipos de relógios e de calendários que informam a medida do tempo com precisão. Aqui tem um despertador, o cronômetro, o relógio de parede, o celular, conforme eu falei para vocês, o relógio de pulso que nós carregamos conosco e o calendário. Medidas de tempo, horas e minutos. Então, as horas e os minutos são uma medida de tempo. Nos relógios, podemos observar as horas e os minutos. O ponteiro pequeno indica as horas. O ponteiro grande marca os minutos. No relógio ao lado são 2 horas e 30 minutos. Então, vamos observar aqui na pergunta 1 o que o Mário faz pela manhã e depois completar as frases. Então, o Mário acordou 6 horas e 30 minutos. Tomou café da manhã às 7 horas. Chegou à escola às 7 horas e 30 minutos. A primeira aula de Mário começou às 8 horas em ponto. O relógio analógico, esse digital, quer dizer, pessoal, ele é um número mesmo, então é mais fácil de ler, né? Não tem erro. Observe o mostrador do relógio ao lado, como contamos os minutos. Esse é um relógio analógico. Verifique que cada espaço entre 2 tracinhos corresponde a 1 minuto. Então, esse espaço aqui, ó, aqui, daqui até aqui é 1 minuto, daqui até aqui mais 1 minuto, e por aí vai. Então, eu tenho aqui a contagem, quando o relógio termina de fazer a volta, de 60 minutos, que é a mesma coisa que 1 hora. E aí, o ponteiro reinicia aquela hora e conta mais 1 hora. Sabendo que se trata do período antes do meio-dia, o relógio está marcando que horas que está aqui, ó. Então, vamos aprender a ler esse relógio. O ponteiro pequeno, ele está sempre marcando a hora. Então, começa lá na 0 hora, que está marcada sempre no 12. Quando o ponteiro pequeno e o ponteiro grande estão no 12, quer dizer que é hora e 0 minutos. Daqui até aqui, 1 hora, mais 1 hora, mais 1 hora. E o pequeno, então, marca 12 horas e na segunda volta, mais 12 horas. O ponteiro grande, ele marca os minutos. Como a gente viu, cada espaço corresponde a 1 minuto. Do 12 até 1, 5 minutos. Do 1 ao 2, 10. Do 2 ao 3, 15. Do 3 ao 4, mais 5, 20. Do 4 ao 5, mais 5, 25. Do 5 ao 6, tem mais 5 minutos. Então, o 6, ele representa 30 minutos. O 7, 35 minutos. O 8, 40 minutos. O 9, 45 minutos. O 10, 50 minutos. E o 11, 55 minutos. Quando o ponteiro está no 12, quer dizer que é 60 minutos, a hora inteira, iniciando. Então, sabendo que se trata do período antes do meio-dia, quer dizer, de manhã, né? O relógio está marcando, ó, ele está entre o 3 e o 4. Então, não são 4 horas ainda, são 3 horas. E quantos minutos? O ponteiro grande está no 8,
40 minutos da manhã. 1 hora tem 60 minutos, meia hora tem metade, né? 1 hora inteira é 60, metade de 1 hora é 30 minutos. E metade da hora é metade de 30. Qual que é a metade de 30? 15 minutos. Vamos prosseguir aqui. Após as 12 horas, ou meio-dia, podemos dizer as horas de 2 modos diferentes. 1 hora da tarde é a mesma coisa que 13 horas. 7 horas e 10 minutos da noite é a mesma coisa que 19 horas e 10 minutos. Aí eu não preciso falar nem da noite, nem da tarde, né? Porque só tem 13 horas da tarde, não existe 13 horas da manhã. É isso que é bacana, né? Facilita. 11 horas e 50 minutos da noite é a mesma coisa que 23 horas e 50 minutos. A que horas corresponde o meio-dia e a meia-noite? O meio-dia, então, ele é 12 horas. A hora que o ponteiro chega no 12, ele marca, ponteiro pequeno, ele marca meio-dia. E a meia-noite, na verdade, é o início de um novo dia. Por isso que ela é representada por 0 hora. 0 hora é meia-noite, 12 horas é meio-dia. Veja algumas atividades de Ana durante o período da manhã e complete as frases com o horário de cada atividade. Aqui ela está acordando, né? 6 horas da manhã, porque o ponteiro pequeno está no 6 e o ponteiro grande está no 12, ou seja, é a hora exata. Aqui ela está tomando café, são 6 horas e 15 minutos. O ponteiro aqui, ó, pequeno, ele ainda não chegou no 7. Ele andou um pouquinho, mas não chegou. Então, é 6 horas ainda. Aqui ela começou a estudar, né? São 7 horas. Lembrando que aqui é 5, 10, 15, 20. 20 minutos. Ela tá aqui fazendo exercícios. O ponteiro andou para frente depois do 9, mas não chegou no 10 ainda. Então, ainda são 9 horas. Então, 5, 10, 15, 20, 25 minutos. Aqui ela está tomando banho. O ponteiro ainda não chegou no 10, então são 9 horas ainda. Aqui ela passou mais 5 minutos, são 9 horas e 30 minutos. E aqui ela tá assistindo televisão, já descansando, né? O ponteiro passou das 10 horas, mas não chegou às 11, então são 10 horas e 40 minutos. Então é isso, pessoal. Nós conseguimos terminar esse PET volume 2 de matemática e ao longo da semana nós vamos terminando as outras matérias, tá bom? Assistam o vídeo completo, já vão fazendo, já pega a apostila, já vai respondendo para deixar tudo prontinho, tá bom? Dá uma olhadinha nas outras atividades de matemática e de português que nós já terminamos essa semana, se não ficou nada para trás, para a gente poder conseguir terminar essa semana ainda. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Até amanhã.